Olá a todos, este vídeo já foi postado aqui no canal anteriormente, que está em inglês com legendas em português, mas nesta postagem é uma versão dublada, pois várias pessoas reclamam da dificuldade de ler legendas e é a primeira vez que fazemos isso, então espero que gostem. O vídeo mostra o Dr. Gary Schwartz, mais uma vez falando sobre seu método, o método dos 5 dedos, para se avaliar quaisquer tipos de ideias extraordinárias. Dentre elas, por exemplo, as das evidências de que a consciência prossegue viva após a morte do corpo físico. Agradecemos mais uma vez o Electric Universe, na pessoa de Domingos Junqueira, que nos ajudou com revisões de legendas, e Susan Sherrod, que nos permitiu postar este vídeo aqui no Spirit Connections, inclusive dublado. O link para o site da Thunderbolts está na descrição deste vídeo. E para quem não sabe, o Dr. Gary Schwartz é professor em psicologia, medicina, neurologia, psiquiatria, cirurgia na Universidade do Arizona e sei lá mais o que. Lá ele é diretor do Laboratório para Avanços na Consciência e Saúde. É diretor também do desenvolvimento de energia curadora nesse setor, no Canyon Ranch. Já publicou mais de 450 trabalhos científicos e é coautor e autor de vários livros como A Promessa Sagrada, etc. Muita coisa. Você pode, por exemplo, nesta apresentação, discordar de seus conceitos sobre o que seja uma pessoa de sucesso, coisas pequenas, mas, como ele mesmo diz, preste atenção no processo. O interessante é que o Dr. Gary Schwartz, como cientista, elabora caminhos muito semelhantes aos de Allan Kardec, em sua busca pelo conhecimento científico das questões chamadas de extrafísicas, que pedem métodos alternativos de análise, com certeza. E você já deve ter percebido quanto citamos aqui Kardec, é exatamente porque vemos que sua obra, a obra de Kardec, é muito pouco lida. Isso é uma grande perda de tempo e é uma pena. Kardec, como no filme recentemente lançado a seu respeito, era um estudioso cético que teve coragem de colocar sua reputação em risco frente ao dogmatismo religioso e o científico de sua época também, como ainda existem hoje. O Dr. Gary Schwartz, de certa forma, faz o mesmo. Tem estudado a obra de Kardec desde jovem, e não poucas vezes vejo cientistas, estudiosos, religiosos quebrando cabeça sobre assuntos que estão lá muito bem abordados na obra de Kardec pelo critério kardeciano. E ele mesmo, Kardec, declara na Revista Espírita de março de 1864 que obtinha informações de cerca de 1000 grupos mediúnicos em todo o mundo, fazendo um trabalho de garimpo excelente, com um crivo rigoroso para se detectar o que era congruente, como diz o Dr. Gary Schwartz, o que seria algo responsável para se crer. Ou seja, também ele olhava a questão da ética. É muito interessante essa expressão, crença responsável. Sim, porque nesse assunto, se não tomarmos extremo cuidado na questão do extrafísico, poderemos nos desviar facilmente pelos caminhos do imaginário e do improvável. Precisamos sim de imaginação, criatividade e liberdade de pensamento, com certeza, mas ao mesmo tempo, pés no chão da verdadeira ciência, a ciência fora da caixa, o que não é tão fácil assim de a gente fazer. Olha só, da Revista Espírita são publicações mensais de 1858 a 1869, com centenas de páginas discorrendo sobre tudo que ainda hoje se polemiza a respeito. Tudo isso muito pouco acessado, gerando um mundo de incompreensão sobre o que seja o espiritismo, a matéria que abrange fenomenologia, e pela natureza do fenômeno, ciência, filosofia e até religiosidade. Mas Kardec, como Dr. Schwartz, já falava sobre a evidência de que estamos progredindo no aspecto ético-moral, sim, apesar de os tempos tumultuados em que estamos vivendo não darem muito essa ideia. E lembremos, eu acredito muito que a ciência é uma ferramenta de fraternidade, assim como a religiosidade pura também é. Porque se nós temos um fenômeno aqui e ele ainda tem poucas explicações, nós teremos várias pessoas com interpretações diferentes. Como nós gostamos de brigar, essas interpretações diferentes são ensejo para que a gente brigue. Você pensa diferente de mim, então eu vou brigar com você. Mas se de repente chega alguém e diz, olha, nesse fenômeno aqui vocês esqueceram de um detalhe, uma variável ou uma constante que não tinha sido observado, por isso a explicação do fenômeno é essa. Aí acabam todas as brigas, uns e outros ainda vão se apegar às velhas ideias, e a paz se faz, porque onde está a verdade, o que Jesus falou? Conheça a verdade e ela vos libertará. Uma das coisas que a verdade nos liberta é de dogmas, sejam dogmas filosóficos, religiosos ou científicos. E a ciência tem essa grande missão de nos dar a fraternidade, a capacidade, olha, o conhecimento é esse, a verdade é essa daqui.
Por isso, o Espiritismo se baseia também na ciência e nos métodos, né, da ciência comum para se chegar às verdades do Espírito, e não há um desmentir. Geralmente, as verdades do Espírito chegam na fraternidade, no amor ao próximo, no amor incondicional, como Jesus Cristo mesmo já dizia. Então, muito obrigado, espero que gostem. Spirit Connections. Olá a todos. Agradeço a David e a todos que me convidaram. E se eu não parecer muito bem, é porque eu tive uma gripe voltando de Nova York, onde visitei um professor da Universidade de Colômbia. Tive 38 de febre, e enquanto vocês faziam todas essas coisas maravilhosas aqui, eu estava lá em cima me recuperando, e estou melhor agora, para poder compartilhar com vocês essa visão das ideias extraordinárias. E ainda bem que eu não tive que estar aqui ouvindo as ideias mais recentes, para que essa conversa seja importante para o que vocês estejam fazendo aqui. Se eu tossir, por favor, me desculpem. Falaremos então das ideias extraordinárias, evidências e sobre o que é chamado o teste dos 5 dedos. É um termo usado de forma bem simples para ensinar isso a crianças, por exemplo, ou mesmo para alguns de nossos distintos colegas. É útil ter uma forma fácil de ver as coisas, e dedico esse estudo a Carl Sagan, que disse: alegações extraordinárias pedem evidências extraordinárias. Bem, esta é uma apresentação abrangente, e chamo novamente o Carl Sagan, e ele diz: a ciência é uma forma de pensar, mais que um corpo de conhecimentos. E vamos ver que o processo pelo qual eu mesmo passei, investigando uma ideia extraordinária, que é contra o que meus pais me ensinaram, e o que a ciência ocidental me ensinou, e o que eu passei para aceitar a evidência, a lógica e outros fatores. Talvez você conheça esse animal. É um avestruz e sua cabeça está na areia. Temos uma metáfora para isso. Quando um avestruz põe a cabeça na areia, pode-se dizer que isso é uma forma de negação. Fui criado assim como cientista ocidental e me especializei em ignorar coisas, ou me ensinaram a ignorar coisas que saíam da minha competência. Se há coisas que não se encaixam no modelo aceito, ignore-as até que seja inevitável. O pensamento e a ciência do avestruz têm a sua utilidade. Contrastemos isso com a águia, por exemplo, a ciência da águia. O curioso sobre ela é que é um dos pássaros que voam mais alto entre todas as criaturas, e por ir tão alto, tem uma visão geral maior. Não fica com os pés colados no chão, como no caso do avestruz. Bem, amo os avestruzes, são grandes, belos, mas eles não têm a visão abrangente. Mas outra coisa sobre eles é que, além de terem uma visão geral, há o chamado olho de águia, que vê um coelho a 1 milha de distância. Então, a águia, ou a mente de águia, vê a floresta e as árvores. Pode-se dizer que a águia vê o todo e as partes. E também dizer que ela vê o todo e as falhas. A palavra todo tem a palavra falha nela em inglês. E ver as falhas numa teoria é muito importante na busca de uma forma honesta
clara e responsável de se ter ou de se tirar conclusões. E desenvolvi este modelo dos 5 fatores de nos levar a uma convicção responsável. Nenhum desses fenômenos deve ser novidade para vocês. A novidade é nossa integração com ele. Para começar, temos a teoria, a lógica e a teoria, com as quais esta organização despende muito tempo para tentar descobrir se certas abordagens podem trazer uma perspectiva diferente, no caso, por exemplo, do universo elétrico. Depois vem a pesquisa. Temos vários níveis de pesquisa, de campo, exploratória, paramétrica, de duplo cego, etc. Temos a evidência de pesquisa, um segundo fator. Mas além da teoria e da pesquisa, há também outros fatores que nos dão mais confiança de uma ideia extraordinária poder ser verdade. Um terceiro fator são pessoas confiáveis. São as que, independentemente de nós, veem a lógica e a pesquisa e chegam às mesmas conclusões que nós, nos dando um maior sentido de confiança de talvez temos algo razoável e justo a considerar. Depois temos experiências pessoais. Em muitas áreas da ciência não se pode ter uma experiência pessoal. É difícil ir ao sol e testar a corrente elétrica, mas está lá. Temos que fazer isso indiretamente e aprender por terceiros. Mas em outras áreas isso é possível. Em uma das áreas das quais falarei, é uma área de experiência transformadora. Mas a quinta é que não haja nenhuma razão justa para se descartar os fatores de 1 a 4. E aí equipamos nossos chapéus de céticos e fazemos um inventário e tentamos ver se os 4 primeiros são mesmo justificados. E depois de cuidadosa análise desses 4, ainda concluirmos que são válidos, se todos os 5 foram satisfeitos, então a pergunta é, chamo isso de teste dos 5 dedos, né, TCD, não a chamada transformada rápida de Fourier, que é a análise espectral, certo? Mas a questão é, se em dada área da ciência todos esses 5 pontos são preenchidos, temos nós a responsabilidade de crer que algo seja verdade? Então há um corpo de condições que nos levam, na verdade, melhor dizendo, demandam de nós uma responsabilidade ética em acreditar numa coisa. Talvez você esteja pensando, precisamos de outros fatores? Precisamos de um 6º dedo, por exemplo? David Talbot propôs mais um dedo à mão. Falarei mais tarde a respeito. Bem, podemos aplicar esse TCD, o teste dos 5 dedos, a quaisquer ideias na ciência ou na vida em geral. É uma perspectiva universal e vou ilustrar isso numa área da qual tenho conhecimento e que é muito polêmica. E farei isso bem rapidamente porque não temos tempo para aprofundar. Você deve estar pensando, como o universo elétrico se encaixa nisso tudo? Poderemos falar a respeito em nossas conversas depois do intervalo. E também gostaria de fazer uma sugestão inspirado em Warren McCulloch, um neurocientista de renome e teorista de sistema que disse, não mordam o meu dedo, olhem para onde ele está apontando. E já que esse é um teste dos 5 dedos, achamos a frase apropriada. Então, qual é a ideia polêmica de que falaremos aqui? Temos a seguinte questão. A relação entre matéria e mente. Quando perguntaram a Einstein se ele cria na imortalidade, ele disse, não, e uma vida é o bastante para mim. Einstein cria essencialmente que a matéria é a base, é o fundamento. Compara isso com outro eminente físico, Max Planck, que disse, considero a consciência como fundamental. Vejo a matéria como derivada da consciência. Não podemos desprezar a consciência. Tudo que falamos, tudo que vemos existir, propõe a ideia de consciência. Para ele, a mente é a base.
As pessoas variam em suas crenças sobre se a matéria ou a mente é o fundamento, é a base. E você pode saber onde você se situa em termos de sua crença, no que se refere ao que vem primeiro para você, ou se você é indeciso ou agnóstico. Foi criado para, sem dúvida, crer que o número um, ou a número um, é a resposta correta. Foi criado no lar ateu e na ciência ocidental. Todo mundo sabe que a matéria é a causa e a mente, o efeito. Mas à medida que avançamos nisso, o que quero que enfatizemos aqui é o conhecimento, neste caso, do processo. O de que estamos falando aqui não se trata de mente ou matéria propriamente. É o processo pelo qual chegaremos à conclusão, por exemplo, de que a mente ou a matéria é a causa, é o fundamento. Essa é a nossa tarefa aqui. Lembre-se que estamos lidando com uma abordagem mais genérica sobre se desenvolver crenças responsáveis. Vamos começar com a teoria. Teoria é muito importante e, claro, vocês já ouviram muitas conversas teóricas, visões alternativas do universo. E num livro de nome Manual Oxford de Psicologia e Espiritualidade, vou levá-los a alguns pequenos detalhes, somente uns detalhes pelo nosso tempo aqui. Porque se tem uma coisa que eu gostaria que vocês saíssem daqui entendendo, quero que entendam, é que como pode ser que literalmente uma comunidade inteira, todo mundo de neurocientistas pode estar atualmente com uma crença que talvez seja errônea. Quero falar de um paralelo entre as neurociências e a engenharia elétrica. E há 3 tipos de métodos que os neurocientistas usam para concluírem que o cérebro cria a consciência. A primeira é a correlação. É quando colocamos eletrodos atrás da cabeça de alguém, chamado de região occipital do cérebro, gravamos as ondas EEG da atividade elétrica. Colocamos uma pessoa olhando para a luz ou imaginando uma luz e você verá um aumento nas ondas cerebrais atrás da cabeça. Temos a correlação entre o que registramos do cérebro e a experiência consciente da pessoa. Nenhuma dúvida a respeito disso. Número 2, estimulação. Muitos não se voluntariariam para isso, mas pode-se rasgar uma parte do cérebro e colocar eletrodos e estimular o córtex visual. Agora, fazemos isso com estimuladores magnéticos, até com um ultrassom. E quando se estimula o córtex occipital, as pessoas alegam ter experiências visuais. Temos então uma segunda perna do tripé, apontando para a relação aqui entre o córtex occipital e a experiência da visão. E a terceira é a ablação. Isso não passaria pelo comitê de regulação. Se um graduando vem ao laboratório, você abre atrás da cabeça dele e você retira um pedaço do seu córtex occipital. As pessoas não se voluntariam para isso, é claro. E pode-se entender, pode-se fazer com animais. No entanto, hoje nós temos fenômenos naturais que são as contusões atrás da cabeça. Temos doenças que afetam a região e quando isso acontece, as pessoas alegam cegueira seletiva. Pela combinação da correlação, estimulação e ablação, a neurociência concluiu que o cérebro cria a mente. Não vejo bem aqui, mas quantos aqui teriam a mesma conclusão? Por favor, levantem a mão e não temam fazê-lo. Perdão. Tem que haver pelo menos uma pessoa. Ah, bom, beleza. Obrigado, muito bom. É o que nós, neurocientistas, concluímos. Não sei por que vocês aqui não, mas é uma conclusão deles. Interessa que vocês aqui realmente não. Eu comecei na engenharia elétrica e no ensino médio fiz alguns reparos em televisão e aprendi o seguinte, que na engenharia elétrica fazemos estudos de correlação. E vejamos, por exemplo, o que fazemos. Antigamente, as TVs tinham tubos de imagem.
Alguns aqui devem se lembrar. Pegávamos um eletrodo de um osciloscópio e colocávamos atrás do tubo e registrávamos a atividade elétrica no osciloscópio e olhávamos a correlação, o que ocorria na tela. Vimos se estava em sincronia ou não. Depois fazíamos a estimulação. Eu mesmo fiz um microestimulador. Colocava-se um eletrodo no tubo de imagem e se estimulava um certo ponto e você via marcas claras na tela. Depois fazíamos a ablação. Nós removíamos uma certa válvula e isso causava um distúrbio numa dada função do sinal de imagem. Eram os 3 experimentos que fazíamos: correlação, estimulação e ablação. E a conclusão a que chegamos foi a de que a TV cria os sinais. Quantos de vocês chegaram a essa conclusão de que a TV cria os sinais? Bem, nenhum de nós pensa assim. Sabemos, na verdade, que a televisão tem uma terceira, uma alternativa explicação para que a gente possa entender isso. É uma antena receptora desses sinais, essa explicação. Então a questão crucial é: seriam esses 3 tipos de experimentos conclusões necessárias e suficientes, usando-se apenas esses 3 métodos? Minha resposta tem que ser não. Precisamos de métodos complementares para chegarmos a uma conclusão responsável sobre a relação entre mente e cérebro. Será que o cérebro é o criador, a matéria que cria a mente? Ou é um tipo de filtro receptor de antena para a mente? Temos uma teoria chamada de microtúbulos de consciência, desenvolvida por Stuart Hameroff, professor anestesiologista na Universidade do Arizona, e Roger Penrose, um físico na Inglaterra. E a questão é: são os microtúbulos que criam a consciência, que é a posição deles, no caso, ou são como TVs, pequenas antenas receptoras de consciência? A resposta responsável é: esta é uma questão em aberto. Trata-se de lógica simples. E veja, se não temos integridade para fazermos inferências lógicas e vemos as limitações das inferências lógicas, quando fazemos ciência, acabamos por promover crenças uma atrás da outra, sem sermos necessariamente exatos na representação delas. Então, agora falaremos da pesquisa. Terei que ser bem breve agora. O Michael Sherman está aqui? Sim. O que disse que o cérebro produz a mente. Como? Fui o único que disse que o cérebro cria a mente. Oh, que bom. Bom que você está aqui. Já pensei como você. Oro para que você aplique o método científico e que tenha uma visão abrangente dos desafios e oportunidades que temos agora. Ok, pesquisa. Temos um número enorme de pesquisas que é coerente com a hipótese que responde à pergunta usando-se métodos que não correlação, estimulação e ablação, que aponta para a hipótese alternativa adotada por Max Planck e muitos outros de que talvez a consciência seja separada do cérebro. Promovemos uma conferência para analisar esses dados juntamente com colegas. Mário Beauregard e eu da Universidade do Arizona, Lisa Miller da Universidade de Columbia, no Canyon Ranch, um ano atrás, intitulado Encontro Internacional sobre Ciência Pós-Materialista, Espiritualidade e Sociedade. Nós publicamos um manifesto em prol da abertura a ideias alternativas em informação e ciência. E por que disso ser tão essencial para a ciência do futuro, para a ciência do futuro? Criamos o site opensciences.org, que inclui atividades dessa organização, disponibilizando orientadores que respondem a perguntas, esperamos, de mente aberta. E temos vários tipos de evidência dos quais podemos falar. Muitos livros já foram escritos, mencionando de passagem. Eu mesmo e meus colegas fizemos pesquisas em áreas das mais polêmicas, incluindo mediunidade e outras coisas, e escrevi vários livros sobre o assunto.
Talvez vocês saibam que há pessoas que alegam falar com os mortos. Temos sim médiums falsos por aí, pode-se aprender a ser um. E claro que eu não queria ser enganado. E, falando nisso, alguém sabe onde está o erro nesse quadro? 2 o quê? Ah, muito bom, artigos. Uhum. Leva um tempo para a maioria achar, não está nos números, mas de qualquer forma não queremos ser enganados. E claro que eu não queria ser enganado, apesar de as pessoas se esquecerem disso, me tornei um falso médium. Li livros secretos, fiz um curso, sou um bom falso médium. Então posso projetar experimentos que são usados pelos falsos médios, para eliminar o uso dos falsos médios. Temos um modelo no laboratório que, se for verdade, saberemos, e se for falso, descobriremos. A ciência está no processo de não apenas sustentar uma teoria, mas também de dizer se uma teoria não procede. Não temos tempo de falar nisso. Mas em 2007 publicamos o experimento de triplo cego de médiums. O padrão ouro da pesquisa biomédica é o de duplo cego. Demos um passo adiante e adicionamos mais controles e mesmo sob as mais rigorosas condições obtivemos resultados estatísticos claros encontrados em praticamente todos os médiums. E agora um experimento de quíntuplo cego usando médiums foi publicado. Agora, será que é mágico os experientes profissionais podem produzir esses experimentos de triplo cego no laboratório? Claro que isso me interessou, apesar de eu mesmo ser treinado nisso e trouxe um grupo de consenso, e o consenso foi que disseram que não conseguiriam. Concluindo então, baseado na evidência, é de que alguns médiums são reais, o que quer dizer que não estão obtendo essas informações por meio de condições convencionais, que aprendemos para sermos falsos médiums. E quero lembrar a vocês, o que importa aqui é o processo e não o conteúdo propriamente dito. A questão não é eu convencer vocês em prol ou contra a evidência. A questão aqui é a aplicação da abordagem dos 5 dedos de quando chegamos ou deveremos mudar de ideia. Quando chegamos a uma conclusão responsável, e me lembro de um amigo cientista, Warren McLaughlin, quando disse, não morda meu dedo, olhe para onde ele aponta novamente. Depois temos pessoas confiáveis, porque para mim o que descobri fazendo essa pesquisa é que não bastava ver a lógica e a teoria e a evidência. Era importante para mim ver que outras pessoas, independentemente, chegavam às mesmas conclusões minhas. É uma das formas de estar certo de que você não está apenas chegando a uma conclusão falsa. E desenvolvi 7 critérios que chamo identificando pessoas confiáveis. São pessoas bem-sucedidas. Isso pode ser medido de várias formas. São inteligentes. Vocês devem conhecer esse senhor. São céticas. São pessoas bem questionadoras. Não tomam as coisas por seu valor aparente. Buscam explicações alternativas. São sofisticadas. Não pensam de forma simplista, buscam paradoxos, sutilezas, exceções à regra. São sagazes, são gatos escaldados, sabem o que estão fazendo, adquiriram experiência, são corretas no sentido de honestas e confiáveis. Conheço muita gente que tem os 5 pontos, os primeiros pontos em alto grau, e são os políticos, mas não é porque um político lhe diz algo atendendo aos 5 primeiros pontos que estarão necessariamente sendo corretos. E, finalmente, mentalmente sadias. Sou treinado em psicologia clínica e sei como fazer esse diagnóstico. Então, temos pessoas com esses aspectos? Sim, há muitas pessoas assim. Eu as conheci com os anos. Uma delas é Janice Hippie Durham. Publicou um livro baseado em experiências pessoais que foram testemunhadas por seu marido, engenheiro, e tiraram várias fotos. Esta mulher preenche todos os 7 pontos satisfatoriamente. Era vice-presidente do LA Times, na chefia de milhares de pessoas, editora-chefe do Sacramento Bee. Essa mulher não é tola. Ou Susan Giesemann, mulher de comando da Marinha, tornou-se assistente do Comitê de Aconselhamento durante o 11 de setembro, estava no último avião voando com o comitê.
uma história longa e complexa, mas acabou mudando de ideia sobre o que tinha aprendido e agora escreve livros nesta área. Você pode pensar que precisamos de mais critérios, um oitavo, um nono. Essa não é a questão. A questão é que se pode achar pessoas confiáveis que se vinculam a uma certa crença. E se elas existem, é uma terceira razão para se considerar sua crença uma verdade. Depois temos experiência pessoal direta. Já dissemos que em muitas áreas não podemos tê-las. Eu não sou médium, falar nisso, eu não vejo nem ouço espíritos. Já me chamaram até de a Helen Keller, da pesquisa do além-vida. Mas já convivi com pessoas da área e trabalhei com tecnologia. Caso se interessem, indico um vídeo, o projeto Vida Após a Morte, que mostra uma jornada na vida real em que se pode confiar na integridade das pessoas envolvidas. Mas a última coisa aqui remonta ao início e aí terminaremos. Até que ponto podemos olhar para trás, para a lógica, a teoria e a pesquisa, as pessoas envolvidas, as experiências pessoais vividas, e encontramos uma razão para se questioná-las seriamente ou descartá-las. Como cientista, creio profundamente no ceticismo e gosto de ver pessoas com ideias diferentes das minhas porque podem ver coisas que eu não vejo, e por isso eu criei inclusive o CAD, o Comitê dos Cordiais Advogados do Diabo. Foi muito divertido porque o trabalho era tão polêmico que até professores titulares da Universidade de Arizona não se sentiam confortáveis sendo listados no CAD, mesmo sendo críticos dele. Foi complexo de culpa grupal, a meu ver, e tive que tornar o grupo anônimo, triste estado da ciência, quando se está de fato sendo cético e tentando, entre aspas, rasgar as coisas pelo bem maior e não é permitido fazê-lo. Então, eu olhei para essas 4 áreas bem cuidadosamente e incentivo a comunidade do universo elétrico a fazer isso rigorosamente com quaisquer coisas em que creiam e aleguem. Não liberem geral, sejam críticos e reavaliem tudo o que façam. Por exemplo, existem 4 críticas centrais na comunidade cética, na área em que trabalho, e todas são importantes e cada uma ajuda a entender a um dos dedos, ou a atender a um dos dedos. A primeira coisa que se escuta é que algo é cientificamente impossível, que as teorias ou leis podem descartar alguma coisa. É uma pergunta válida. Devemos perguntá-la. No entanto, lembro a vocês dos pontos em comum nos métodos da neurociência e da engenharia elétrica que nos indicam claramente que todos os dados na neurociência são coerentes com uma interpretação alternativa do cérebro. Esses experimentos, por mais importantes e válidos que sejam, não permitem, logicamente, tirar uma conclusão definitiva. Portanto, é teoricamente impossível, baseando-se nos dados, essa resposta é que isso não é verdade. Depois vem a alegação de que não existe pesquisa confiável e a explicação é que se pode resolver tradicionalmente as coisas e não se precisa de nenhum método alternativo, nada em comum. Isso é verdade? Vamos lembrar do experimento de triplo cego que publicamos em 2007. São experimentos altamente confiáveis. Passaram por todas as revisões por duplas. Não há falhas no planejamento desses experimentos. E eles eliminam as explicações tradicionais. Eles requerem explicações alternativas. Então, isso também não é verdade. Escutamos coisas como: os que creem não são confiáveis. Pessoas que creem nessas coisas são estranhas, ou não confiáveis, ou não pensam com cuidado. E há, de fato, pessoas estranhas mesmo, que não pensam com clareza, etc. No entanto, lembramos a vocês que quando aplico os 7 critérios para pessoas de sucesso, para pessoas confiáveis, encontro pessoas de toda a sorte, CEOs, médicos, professores, etc., que independentemente chegam às mesmas conclusões.
Por isso, essa crítica não é verdadeira. E, finalmente, que todos os relatos são inválidos. Que pessoas que tiveram essas experiências, nelas não podemos confiar em seus julgamentos subjetivos. Na verdade é que não podemos confiar sobre várias outras circunstâncias. Há todo tipo de pesquisas sociopsicológicas que documentam isso. Mas isso não significa que não se pode confiar em ninguém. E assim temos que julgar fora a nossa experiência pessoal. Não. Temos apenas que discernir. E lembro a vocês disso. Então, o que acontece se não há uma boa razão, nenhum elenco de razões responsáveis para se rejeitar os 4 primeiros fatores? Minha pergunta a vocês é: quando será a hora de mudarmos de mentalidade? Porque a jornada que percorro pessoalmente não trata do quanto de teoria você tem que ter ou dados que você tenha que ter, mas qual é o elenco de condições que nos induziria a um elenco de crenças responsáveis. Quando mudaremos de mentalidade? Quando será a hora de mudarmos de mentalidade? Isso requer de nós uma perspectiva de águia. O problema da ciência de avestruz, em oposição à ciência de águia, é que os cientistas avestruz não se reconhecem como tais e temos grupos diferentes de avestruzes discutindo uns com os outros com objetivos conflituosos. A resposta, então, é o ceticismo profissional? Seria? A resposta é não. Assim como alguns médios não são verdadeiros, alguns céticos também não são. É bom que sejamos céticos a respeito de tudo, inclusive o ceticismo propriamente dito. Temos agora sites sobre ceticismo do ceticismo. Já devem ter ouvido moderação com tudo, inclusive com a moderação. Sugiro que sejamos céticos sobre tudo, inclusive sobre o ceticismo profissional. Ceticismo é algo fantástico, contanto que seja realizado com responsabilidade e equilíbrio em sua totalidade e de como nós humanos evolvemos. Carl Sagan escreveu: há uma tensão entre criatividade e ceticismo que produziu grandes e inesperados achados da ciência. E ele também disse: quando Kepler descobriu que sua crença, longamente acalentada, não condizia com as observações mais precisas, ele aceitou o fato desconfortável. Preferiu a dura verdade às suas mais caras ilusões. E isso é o coração da ciência. É uma fala muito forte. É o que me pergunto sempre. Cada um de nós tem uma crença longamente acalentada e que é muito cara para nós. Mas, de fato, preferimos a dura verdade às nossas ilusões mais caras? Podemos pensar sobre quais condições mudaríamos de ideia a respeito de algo que nos é caro? Essa é a questão. Creio que os humanos podem chegar a fazer isso. Temos apenas que ser incentivados nesse sentido. Vocês conhecem a história da ciência, certo? A Terra parece plana, portanto é plana. Todos criam nisso. É como ela parece. Sabemos hoje que isso não é verdade. Parece que o Sol gira em torno da Terra. Então o Sol gira em torno da Terra. Todos criam nisso. A evidência endossava isso. Sabemos hoje que isso não é verdade. Objetos parecem e são sólidos. Então, são sólidos, mas intrinsecamente isso não é verdade. O vácuo parece vazio, então é vazio. Usa-se a palavra vácuo. Sabemos hoje que é cheio de luz, de trilhões de estrelas, fótons cruzando em todas as direções, em todos os lugares. Então não é verdade também. Para que a consciência parece que a consciência depende do cérebro para funcionar. Portanto, é o cérebro que cria a consciência. É o que parece, mas não pode não ser verdade. Parece que a consciência para depois da morte do cérebro. Então, quando o cérebro morre, a consciência morre também. Não é verdade.
Então, em que ponto acontecem as revoluções? As grandes pedem que pensemos fora da caixa, que saiamos do senso comum e sentidos comuns nos dizem. Pedem que nos afastemos para ter uma visão geral. Pedem que vejamos todos os detalhes além da visão geral. A floresta e as árvores. E vou levá-los numa jornada que percorri e depois agradeço o tempo extra. É um grande desafio mudar sua convicção e tentei pensar em como passei por esse processo. Eu passei por 10 estágios diferentes. Primeiro comecei a examinar as velhas crenças. Serão elas tão inabaláveis quanto imaginamos? Começamos a questioná-las. Foram vários graus de questionamento dessa crença antiga. E começamos a ficar confusos sobre o que crer sobre a crença antiga, porque então havia paradoxos. Começamos a nos estressar com a possibilidade de mudar de ideia sobre a antiga crença. Pode ser perturbador. Depois há graus de consideração às novas ideias, alguma ideia alternativa. NI. Depois vem o medo das novas crenças, com suas consequências profissionais e pessoais. Eu passei muito por isso. Então vem os graus de aceitação da nova crença. São vários níveis pelos quais começamos a iniciar a aceitação dela. Depois vem o luto pela velha crença, pela perda dela. Há de fato um processo de luto. Eu passei por isso. Depois vem a integração da nova crença na sua vida profissional e pessoal. E finalmente, possivelmente, podemos celebrar a nova crença. Estou olhando para isso aqui agora porque eu não tinha visto a preparação dos slides antes. E há esses dois sujeitos aí, e que bom que estão aí, é a primeira vez que os vejo. Obrigado, Albert, obrigado, Max, pelas duas perspectivas diferentes sobre tudo isso. Mas este era o que eu queria aqui, isso é o que eu queria aqui. Eu creio na educação científica, creio nos processos da ciência e creio que os de nós que têm o privilégio de se dizerem cientistas têm uma responsabilidade ética e moral com a profissão e com a sociedade. Li um livro interessante, O Arco Moral, obra maravilhosa. É uma coisa que ele enfatiza cuidadosamente é que, embora haja horrores acontecendo na humanidade nos dias de hoje, coisas das quais não devemos nos orgulhar no geral, nos tornamos uma crescente espécie moral. Os dados endossam essa ideia. E que a ciência teve um papel importante na evolução de nossa capacidade para a moralidade. E eu creio que dizer frases como essa que eu estou falando é assumir uma posição de grande responsabilidade. Porque se deve fazer o que se diz. E quaisquer um de nós que apoiar novas e desafiadoras ideias, bom, isso não é uma questão de quem vencerá, nem mesmo que ideia, crença, que princípio acabará sendo aceito. Mas é o processo de se chegar a essas conclusões, fazendo com ponderação, criativamente, cautelosamente, com integridade, com responsabilidade. Esta é a questão maior. E por isso me sinto tão privilegiado de estar aqui, feliz que minha febre passou ontem e pude ajudar a contribuir para o processo em que essa organização potencialmente poderá se tornar um modelo de ideias responsáveis, inovadores e desafiadoras. Não há muitos grupos que levantam tais questões, que fazem ciência inovadora ou criativa. Nem mesmo temos
o privilégio de um pesquisador de laboratório cientificamente orientado estar aqui, um cientista ceticamente orientado no mesmo palco que os sociólogos da ciência, para abordar essas questões com cuidado. E, na verdade, não me importa se a mente vem primeiro, não mesmo. E não me importa se o Sol envolve eletricidade ou não. Ou melhor, posso ter minhas preferências, mas não me importa. O que me importa pessoalmente é que obtenhamos uma resposta responsável para essas questões e que façamos isso de forma que nos orgulhemos. Acho então que este é um tempo de grande oportunidade. Em gratidão, quero agradecer aos organizadores e a vocês por essa oportunidade e ansiamos pelo futuro com grande esperança. Muito obrigado.